decisão do PCdoB parte das bases. Nós temos bases organizadas, temos que ter em tudo que é segmento da sociedade, em tudo que é comunidade. E dessas bases é que partem as discussões que vão para a direção municipal, a direção estadual e o Comitê Central. Ou seja, o que Inácio Arruda, Lula Moraes e outros estão debatendo na Assembleia do Congresso Nacional são questões que foram levantadas lá nas bases do partido. A gente tem agora uma conferência municipal, né, aqui, debatemos uma série de questões, vamos para a conferência estadual agora dia 5, e assim vamos levando para lá um bocado de ideias, a gente tem delegados aqui. Ou seja, o que o PCdoB vai encampar nos próximos 2 anos vai ser fruto dos debates que aconteceram nas bases do partido. Então a gente não tem esse negócio de alguém dizer lá em cima uma coisa e ele tem que cumprir, não. É o contrário. Sai de baixo as decisões. Ninguém é dono do PCdoB. O partido é do conjunto de seus militantes e do povo brasileiro. Ou seja, o partido é nosso, é do povo aqui, do conjunto da militância e do Brasil. Não tem um dono do PCdoB. Eu estou aqui, é um candidato do PCdoB, mas eu não sou dono do PCdoB. Eu não sou dono, Luciano não é dono, Lula Moraes não é dono, Inácio Lula não é dono. O PCdoB é da sua militância e do Brasil, né? E do povo brasileiro. Destaque 2. A disciplina partidária. Descumprimento de uma resolução partidária, como não votado, tem aqui mandamentos bem simples, né? Como não votado nos nossos deputados por outras infrações do gênero, submete um membro a penalidades que vão de uma simples advertência interna até sua expulsão. Isso se aplica a todos os filiados, independentemente do cargo ou função que ocupem. Ou seja, a gente tomou essas decisões, os membros têm que cumprir. Agora, recentemente, nós expulsamos o prefeito, não foi? O prefeito e alguns vereadores, não foi? O prefeito se desbotou de votar em Tasso, ele sabe. A nossa orientação não era votar em Tasso. Passou a campanha, ele foi chamado para se defender, né? Tem todo um processo de defesa, de ouvir e tal, e tal, e tal. Terminou o processo, ele não conseguiu se defender, foi expulso do partido. Inclusive, ele foi expulso, não ficou nem com raiva, né? Porque foi um debate tão bem feito que ele compreendeu. Então, o nosso partido, quando toma decisões, né? É para que o conjunto da categoria, o conjunto dos filiados, cumpram essa decisão, né? Até porque a decisão vai ser tomada coletivamente. Não sou eu que vou dizer, é isso que é para fazer. Não, é vocês que vão reunidos, juntamente comigo, discutir o que vai ser feito e aí decidir o que é aquilo. Né? Então não cabe a ninguém fazer divergência depois que todo o coletivo aprovou uma coisa. É por isso que a gente exige que, por exemplo, os nossos candidatos se inscrevam no partido, e por aí vai, né? Destaque do Estatuto 2. O que fazer para ser comunista? Tu falou aqui no começo, ó. 4 condições básicas para a gente ser comunista. Existem 4 condições básicas. Aqui no destaque do Estatuto. Militar, estudar, divulgar e contribuir. Tem até uma sigla, que eu lembro de Rodrigues. Médico, né? É militar, né? O M, estudar, divulgar, DI e contribuir, ser. Então, para que eu possa ser considerado um comunista, tem que ser médico. Então, obedecer 4 condições básicas. Está no Estatuto. Militar, estudar, divulgar e contribuir. Tem que ser o Lula Moraes, né? Isso é o Lula Moraes. Lula Moraes? Ai, mas... Tranilson. Magela. O que é militar? Doutor Magela, né? O que é militar? Militar é atuar nas lutas populares e nas bases do partido. Todo comunista tem que estar nas lutas, né? Você tem luta de pescador, a gente tem que estar dentro. Você tem luta de trabalhador, nós temos que estar dentro. Temos que estar organizados nas nossas bases e temos que estar na luta do povo. Se os professores saírem na rua aqui, a gente tem que sair ajudar os professores, né? Se os pescadores fazem um movimento na volta, a gente tem que ajudar os pescadores. Ou seja, o militante comunista, ele tem que estar na luta do povo. Por isso chama-se militar. Ele tem que ser um militante, alguém que milita, né? Alguém que é um militar na luta do povo. Estudar. Ler para conhecer as resoluções do partido, a teoria do socialismo e participar dos cursos de formação para enfrentar a luta de ideias no seio da sociedade. Nosso partido oferece vários cursos de capacitação, desde os mais simples aos mais sofisticados. Nós temos uma série de materiais, revistas, livros, que a gente orienta. Temos um portal vermelho da internet, que é gratuito, né? Tem a escola, né? Tem a escola do partido. Se você leu todo o vermelho, você já tem uma série de informações importantes. É bem baratinho, né? Não custa nada. Na internet, vermelho já tem informações do partido todos os dias. Então, uma obrigação nossa é a gente estudar. Para quê? Para poder enfrentar a luta de ideias. Porque na rua o povo pergunta. Mas quer dizer que o comunista, se for eleito, vai derrubar as igrejas? O povo pergunta isso aí, pergunta. Vai tomar casa. Na rua da bandeira do Brasil, a gente tem que saber sobre isso aí, né? O presidente tem que ler. É claro que não vai derrubar a igreja, não dá da bandeira. Isso é um absurdo, né? Mas a gente tem que ter um argumento convincente para isso, né? No senso comum, as pessoas do povo não sabem cientificamente a questão, não. A gente tem que saber disso para defender, né? Divulgar. Divulgar as propostas e resoluções do partido toda hora e em todo momento. Se o PCdoB que decidiu que vai atuar de tal forma no município, então os militantes são obrigados a divulgar isso aí. Se a direção nacional mandou um comunicado para a gente tem que conhecer esse comunicado e divulgar.
Não é? Nós temos que conhecer o que o partido coloca para nós, as resoluções, e divulgá-las. Se não divulgar, quem vai divulgar? Né? Nós somos os responsáveis da divulgação. E contribuir. O partido não é bancado por ninguém. Nós precisamos ver, não é bancado, nem quer. Ninguém quer que está sujeitado de banco para os partidos, não. Mesmo que quisesse bancar, não queria. É por isso, é isso que dará a nossa independência. Nós falamos que queremos na hora que falamos, podemos defender os trabalhadores na hora que ele quer, porque tem independência. Ninguém banca a gente, quem banca a gente somos nós mesmos. Para pagar nossas despesas, todo filiado deve contribuir com pelo menos 1% do salário mínimo, que corresponde a R$ 5,45 por ano. E a partir daí, de acordo com as suas condições. Existe um sistema que é o SINCOM, que é o Sistema Nacional de Contribuição, que é o sistema que você contribui com mais. Mas, pelo menos, 1% do salário mínimo por ano é a contribuição de cada militante para manter em dias a sua anuidade e ter sua carteirinha de militante, né? Quer dizer, todo mundo pode. Poder votar e ser votado. Poder votar no partido, poder ser votado, poder ter todos os direitos que qualquer militante tem, né? Para você ser um militante oficial, os direitos e deveres que todo mundo tem, de votar, de ser votado, de ser candidato, de tudo, você está em dias com a anuidade. Está aqui a carteirinha de militante do PCdoB. Eu também tenho a minha também. Está atualizada. Comunista de carteirinha. Comunista de carteirinha, essa aqui. Todo comunista que faz a contribuição do Brasil, a gente passa esse cartãozinho do Banco do Brasil. Esse cartãozinho aqui, rapaz, nem tem nem taxa nessa foto. Então passar aqui. Destaque do programa socialista. O nosso programa, gente, a gente tem uma metáfora que a gente queria até o professor Augusto para comparar. Metáfora é bom porque ajuda a entender as coisas. Nosso programa socialista, ele é uma espécie de bússola que orienta o partido na grande travessia rumo ao socialismo. A gente está aqui do lado de cá, né? A gente tem um rio aqui bem violento. Do lado é o socialismo. Então a gente tem que atravessar para lá, né? Então, para a gente não se perder na travessia, a gente tem que ter uma orientação, né? Tem que ter uma bússola. Então, essa bússola é o nosso programa. O nosso programa é quem orienta os militantes do partido e o partido para seguir em direção ao socialismo, que é o nosso objetivo. O nosso objetivo é a conquista do socialismo. O programa. A certeza de que o Brasil, o nosso programa tem um destaque interessante. Isso aqui é um deles. Ó. A certeza de que o Brasil será uma das nações mais fortes do mundo e o desafio de colocar esse crescimento a serviço do povo exige um PCdoB forte em todos os municípios do Brasil. A gente sabe que o país está crescendo, né? O Brasil é um dos destaques do mundo, é um dos países que mais desenvolve. Mas esse desenvolvimento só vai interessar para nós se for voltado para o povo brasileiro. Se for um desenvolvimento catalisado na mão das pessoas, não interessa. Então, para que a garantia que nós temos de que esse crescimento econômico que nós estamos vivenciando vai fazer com que tudo isso se volte para o povo, é ter um crescimento bem forte. Eu lembro de Belezinha lá na montanha, por exemplo, você no livro que você vai estar, tudo tem que ser forte aqui em Fontaine também, em todo canto, para a gente poder garantir que as riquezas do país que vão ser processadas por esse desenvolvimento que a gente está vendo possam se voltar para o povo, é preciso que o PCdoB seja forte. Nós temos essa tarefa de fortalecer o partido. Vai, Dr. Destaque do Programa Socialista 2. A necessidade de um novo ciclo civilizacional para o Brasil. O nosso programa destaca 2 ciclos civilizacionais. Ou seja, 2 ciclos em que o Brasil começa a andar. Assim como o pessoal ia acordando, né? Ó, o nosso programa destaca que o Brasil tem 2 ciclos de desenvolvimento. 2 ciclos de desenvolvimento. 2 momentos em que nós afirmamos que ele queria ser um país independente. O primeiro momento foi, você que é paraibano e é valente, o primeiro momento foi quando os holandeses invadiram o Brasil. Quando foi descoberto, né? Portugal quem comandava, vieram os holandeses e dominaram o Brasil. Então o Brasil chegou um momento em que os brasileiros da época, juntamente com índios e com negros, né, se juntaram e enfrentaram a Holanda, que era o país mais forte do mundo economicamente e também militarmente. E derrotamos os holandeses. Então a derrota dos holandeses, a expulsão dos holandeses do Brasil, foi um dos momentos mais importantes de afirmação da nossa nacionalidade. O momento que o Brasil disse, não, não vai ser um quintal de ninguém, não, vai ser um país. Não é? Foi esse cumprido que aprendeu na Paraíba e morre de valentia, sabe? Mas foi nós que expulsamos os holandeses. Então esse foi o primeiro momento em que o Brasil afirmou a sua vontade de ser uma nação. Ou seja, é o primeiro ciclo civilizacional. O segundo ciclo, que você vê, que está aqui, né, ele gosta desse negócio também, o segundo ciclo, você vê, foi o momento em que o Brasil construiu o seu Estado. Na era Vargas, né? O Brasil criou a Petrobras, o Brasil criou a Siderúrgica, o Brasil criou a CSN, criou a Vale do Rio Doce. Agora que o Brasil criou, pegou as suas riquezas, né? E criou empresas, os bancos de desenvolvimento, BNDES, por aí vai. O Brasil montou o seu Estado. Tinha muita riqueza, mas não tinha instrumento para cuidar das riquezas. Se não criou os instrumentos, os americanos iam tomar, né? Então o Brasil criou instrumentos, empresas, bancos, Petrobras, Vale do Rio Doce e tudo mais, para cuidar de petróleo, de ouro, de dinheiro da nação, de tudo, né? Carvão que já tinha, das terras e por aí vai. Então esse é o segundo momento. É o momento que o Brasil
cria os seus instrumentos para poder usar as suas riquezas. E agora, gente, o nosso estudo prega que a gente tem que ter um terceiro momento. Esse terceiro momento vai ser o socialismo. Aí é com a gente. É nominal. Terceiro momento, primeiro momento foram os brasileiros com os índios e com os negros, né, que expulsaram os holandeses, né? Grande vitória. É do Magela. O segundo momento foi o momento em que Vargas criou o Estado brasileiro, para poder ter instrumentos e aproveitar as riquezas. E agora o socialismo. Então o socialismo é com nós, não, Luciano? Deixa eu descer aí com nós, para a gente. Então, o socialismo, pronto. Aí também o nosso programa coloca assim: o socialismo é o rumo e um novo programa nacional de desenvolvimento é o caminho. Ou seja, o socialismo é o rumo. Mas para chegar lá, a gente tem que implementar um novo programa nacional de desenvolvimento, que a gente chama de NPND, Novo Programa Nacional de Desenvolvimento. Ou seja, para chegar ao socialismo tem que ter um instrumento, é o programa que nós colocamos. O que é esse novo programa? Reformas políticas, reforma dos meios de comunicação, tem que ter, né? Eles dizem que querem, aí tem que reformar. Na educação, tributária, que a gente já luta contra isso há muito tempo, temos impostos, reforma agrária, fortalecimento do SUS, que é a saúde, da seguridade social e da segurança pública, mais que necessário, aliado à valorização do trabalho e à democracia. Ou seja, além dessas reformas, vai valorizar o trabalho, né? Que o trabalho é quem produz as riquezas, e a democracia. Porque se a democracia vai aparecer um ditador e vai dizer que é dele a história, né? A chave não é dele, é nossa. É, Roberto? Conclusão. Ei, eu estou chegando no final, mas veja. Aí veja isso. Conclusão. O Brasil só será justo e socialista com um PCdoB forte, o partido cuja razão de sua existência é a luta em favor dos trabalhadores, dos fracos e oprimidos. Tudo que puder mais trabalhador, fraco e oprimido, aí pode descansar e dormir. Não vai ser mais de PCdoB não. Mas enquanto tiver, né? Trabalhador, fraco, oprimido e justiça, nós estamos na luta. Essa é a nossa razão de existência. Só assim teremos uma nação livre, forte, soberana, influente no mundo, justa com seus filhos e solidária com os povos do planeta. E que viva o Partido Comunista do Brasil. Viva! Pessoal, agora um negócio mais interessante. Vamos aqui passar para o segundo momento, que é a questão do cálculo do coeficiente eleitoral. Vocês agora é candidato aqui. Isso aí é. Viu, gente? Tem que ficar ligado. Quem for candidato, começa a anotar as coisas, porque